Olá, bem-vindo ao canal Pensando Livre. Hoje vamos tratar de um assunto bastante interessante. Ectoplasma. O que é isso? Para entender melhor, vamos criar um sumário, só para organizar a coisa. Então vamos tratar primeiro do que é ectoplasma, o que é ectoplasmia, alguns fatos relevantes a respeito do estudo disso aí na ciência. Não vamos dar chance à fraude. Não vamos permitir que pessoas sérias se tornem vítimas de fraudadores. E, por fim, vamos tratar a parte que mais nos toca do ectoplasma no espiritismo. Por fim, um resumo. Ok? Vamos lá, então, dar início estudando o que é. É um tipo de fluido, uma forma de vapor que emana de uma pessoa. A pessoa tem que estar viva e exala através de qualquer parte do organismo. Pode apresentar muitos aspectos. Por exemplo, ele não pode ser visto quando a luz é esta que aí está iluminando a gente aqui com luz branca. Ela vai aparecer, o ectoplasma vai ser mantido visível através de espectros do vermelho e do infravermelho. Aí dá para gravar tranquilamente ou fotografar tranquilamente sem que ele suma, sem que ele desapareça. O ectoplasma é essa substância vaporosa que aos poucos vai dando forma, vai criando a partir dele algum tipo de forma. Como vocês podem ver, um bando de crianças, de repente, tem lá no meio deles uma aparição luminosa. Com certeza, o ectoplasma de um ou mais médicos que está produzindo isso. Está aí o Chico Xavier sendo abraçado por um espírito, uma pessoa aí embaixo derramando, exalando ectoplasma pela boca, e você vai notando que ele é usado no espiritismo. Bom, foi observado vários estados físicos e todos podem ser tangíveis ou não. Então é possível, em alguns deles, você tocar. Ele é amorfo, floculoso, sólido. Quando começa, ele é nebuloso, é difuso. É uma fumaça branquinha, passa às vezes quase uma coisa semi-líquida, molhada. Ou parece até uma massa de trigo quando está mais sólido. Pode ser potencializado por um ou mais médiuns. Não tem que ser só um médium, como acontecia no caso do Peixotinho. Não. Naquele caso, era ele quem produzia o efeito material da coisa. Mas nada impede que mais de um participe. O ectoplasma está sujeito ao comando mental. Então, o médium ou os médiums vão controlar o que está acontecendo com o ectoplasma. E detalhe, ele vai e volta até esse médium e aparece e desaparece pelos mesmos orifícios que começaram. Se você tocar, parece que está tocando uma teia de aranha. Muito boa essa ideia da teia de aranha. Ele pode você achar até que é madeira, que é pedra, mas ele, na verdade, ele é semi-material. Em relação às cores, pode ser branco, cinza, amarelo, até multicolorido. Não tem como afirmar que todo ectoplasma será de tal cor. Não é assim, não. Seu emprego está ligado às sessões de materialização, claro. É a partir do ectoplasma que o espírito pode materializar com uma certa aparência. A que ele desejar. Boa, ruim, dele próprio ou de outro, não importa. É a partir dele. Quando o espírito assume forma concreta e palpável para os assistentes,
você está numa materialização luminosa. Ou pode ser sólida. Por exemplo, o espírito traz para a sessão um objeto. Ele transporta de um lugar para outro um objeto que não estava ali. Pode também acontecer a voz direta, o Peixotinho era mestre nisso daí, que é a xenoglossia. Você parece ter uma garganta que fala dentro da sessão espírita sem que haja nenhuma pessoa falando. Todos estão em prece e, no entanto, a voz está lá. Às vezes, era tocando violino. O Peixotinho não é brincadeira para criança, não. Tem que ser estudado a fundo ainda. A gente soube muito pouco do Peixotinho. Além, é claro, do processo de cura. O ectoplasma é muito utilizado nos processos de cura. O vocábulo foi criado por um cientista, um médico, que foi Nobel de Medicina em 1913, e ele estava fazendo pesquisa por esse fenômeno acontecendo de materialização na Argélia. Então esse médico ganhou até o Prêmio Nobel de Medicina, não por isso, mas ele é o camarada que inventou, que criou o termo, o vocábulo ectoplasma. Como fato relevante, vamos mudar um pouquinho. Gustave Gillet escreveu que o ectoplasma é muito variável na aparência, sendo às vezes vaporoso, às vezes como pasta plástica, aquela massa do trigo, ou um feixe de fios finos, a teia de aranha, ou uma membrana com franja, como você viu no caso da foto do camarada deixando cair. Arthur Conan Doyle, o grande escritor, descreveu como uma substância viscosa, gelatinosa. Então, para ele já foi diferente a experiência, que parecia diferir de todas as formas conhecidas de matéria. Podia solidificar e ser utilizada para fins materiais. Interessantíssimo isso. Bom, Bolzano, Ernesto Bolzano, grande pesquisador italiano, relata que a substância ectoplasmática já era bem conhecida dos alquimistas lá no século XVII. Ele cita que o polimata Emanuel Swedenborg, grande espiritualista do século XVIII, realizou experimentos com a substância sem empregar o termo ectoplasma. Claro, o termo foi criado quase 200 anos depois, que saía de todos os poros. Um vapor de água assaz visível que descia até roçar o tapete. Esse descia dá a ideia de que a ação da gravidade sobre o ectoplasma. Então, está aí os exemplos vividos no passado de situações onde o ectoplasma está presente e pode ser fotografado. Nós não devemos dar chance à fraude. Kardec nos ensina que é melhor rejeitar várias verdades do que admitir uma só falsidade. Então, não vamos dar trégua à chance de fraude quando se fala de ectoplasmia. Muitos médicos usaram métodos de deglutição, engolir, regurgitação, vomitar, morim, tecido, né? Gaze, fécula de batata, era papel, clara de ovo, bandido tem tudo quanto é canto. E o espiritismo não está livre disso. As investigações levadas a efeito por uma sociedade de pesquisa física muito conceituada, mas preconceituosa e extremamente católica, no início do século XX, disse que, na verdade, era ideoplastia. Isso é muito difícil da gente entender. Eu penso e crio pelo pensamento alguma coisa. Eu gostaria muito que esse cientista provasse isso em laboratório. Eu, como cientista, não admito uma afirmação desse nível. Ele publicou livro, mas o
Os críticos apontaram um monte de problemas e de erros no que ele produziu. Então, não é confiável, até mesmo na ciência, estudando ectoplasmia. Por fim, Nielsen foi investigado lá na Noruega e ele usava o ectoplasma e escondia no reto. Outra médium famosa de produzir ectoplasma produziu uma mão ectoplasmática, mas era, na verdade, um fígado de animal esculpido. A gente não pode mesmo dar chance. Por quê? Você sabe que a luminosidade destrói o ectoplasma e a escuridão facilita a fraude. Então, as más condições de iluminação também se tornam uma oportunidade ímpar para fraudes. Por isso, usar sempre a luz vermelha ou a luz infravermelha, porque aí você pode filmar e fotografar todo o evento que você está pesquisando. Porque se não for para pesquisar também, para brincar não é um bom caminho. Bom, e no Espiritismo? Bom, pouco pesquisada no Espiritismo. No Espírita brasileiro, em especial, tem um medo danado da experimentação. Ele prefere a prece e a religião e fica longe, distante da experimentação dos fenômenos mediúnicos. Ele, apesar de espírita, ele tem medo de espírito. Bom, no século XIX houve, sim, muita pesquisa e várias anotações. Poderosos médiuns de efeito físico fizeram a ciência cair o queixo, criando materializações luminosas que foram fotografadas, e aí não tem como você negar o óbvio, a realidade, onde não há fraude. Nas sessões de materialização, o corpo do médium sempre vai estar em repouso. O Peixotinho deitava num gabinete e ali dormia profundamente, enquanto os seres espirituais emanam o ectoplasma irradiado pelo médium e aí sim vão manipular. São os espíritos que manipulam o ectoplasma e não o médium. O médium produz, veicula, emana. O pensamento puro, uma alimentação bem leve, são fundamentais. Bebida alcoólica? Nenhuma. Tabagismo? Não vale a pena. Prejudica a qualidade do ectoplasma produzido. É indispensável para a aparição de espírito. As materializações. É uma matéria muito sutil, mas tem peso. Pois ao sair do médium, o ectoplasma sofre o efeito da gravidade caindo no chão. Logo, é semimaterial. Por quê? Porque se sofreu o efeito da gravidade, é porque a gravidade atua na matéria. No livro dos médiuns, o Kardec escreveu sobre o ectoplasma, dizendo que, em alguns casos, sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar real. Então você pode até tocar naquilo que está materializado. Pode palpar, sentir a aparição. Pode até ter o mesmo calor de um ser vivo naquele que está aparecendo. Mas não se esqueça, são médiuns de grande poder de manifestação física. Ainda no livro dos médiuns, Kardec registrou que o perispírito, que é o princípio de todas as manifestações, até tidos como coisa maravilhosa, ele disse que, na Gênese, fluido perispíritico nada mais é do que depois o termo ectoplasma veio falar que isto é igual àquilo. Ou seja, Kardec, em 1858, falou fluido perispírito. Richer, 1913, falou ectoplasma. Então, depois do Kardec.
No Espiritismo, depois Kardec, após o Kardec, os espíritos deixaram entrever que o ectoplasma, como um produto acabado, pronto para ser usado, pode ter muitas utilidades, como, por exemplo, materialização luminosa e outros objetivos, como terapêutico, por exemplo. Porque não se esqueça que, além das substâncias orgânicas do médium, o ectoplasma possui também característica do espírito que está atuando sobre ele, podendo atuar em situações de cura. Ele é, conforme André Luiz, é uma energia sutil. Eu não gosto da palavra energia, eu discordo de André Luiz, energia é outra coisa. Ele é um fluido sutil, emanado dos espíritos, concordo plenamente. É um fluido do médium e, eventualmente, de outros participantes da reunião, concordo plenamente. São fluidos colhidos do elemento da natureza terrestre, ou seja, isso não é só do médium. O espírito pode buscar o do médium e combinar com água, que é um mineral, com plantas, e com isso aí dá poderes curativos. Eu deixo aqui embaixo um adendo, porque como eu sou cientista, eu não admito o uso do verbete errado para dizer alguma coisa. Então, no lugar de energia, por favor, troque por fluidos, ok? Resumindo, ectoplasma é uma substância sob a ação da gravidade, emana do corpo do médium, tem cor variável, sensível à luz comum. Os cientistas já o estudaram no século XIX, depois foi deixado de lado. Não sei por que, vale a pena estudar. A possibilidade de fraude é grande, nós não devemos bobear. Não acredite em tudo que te mostram. Acredite naquilo que você seja capaz de provar ser verdade. No Espiritismo, é responsável pela materialização luminosa de espírito, pelo transporte de coisas, de objetos, pela voz direta e por ações de cura. Isto é ectoplasmia no Espiritismo. Por sua atenção, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal Pensando Livre. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Deixe o seu gostei, deixe o seu não gostei. Mas, antes de tudo e depois de mais nada, faça um comentário. O comentário é tudo quando se trata do YouTube, essa rede social maravilhosa. Até a próxima!